Bom dia! É com muita alegria que hoje nós vamos fazer o nosso evangelho musical. E hoje é aquele dia especial que nós fazemos juntos com grupos também de esperança, onde eu e a Viviane Andrade desenvolvendo temas do evangelho musicalmente. Temos aí a contribuição do nosso querido Sérgio Magri, que além de tocar, faz as edições. Ao nosso querido Marcelo Ribeiro, amigo e irmão, que sempre está conosco também nas músicas, enfim. E estamos hoje aqui para falar de um tema bem abrangente, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quem quiser aí, busca em casa, tá? Que é o capítulo 17, dando a sequência no item 10, o homem no mundo. De fato, como eu falei, é um tema muito abrangente e que, se nós formos desenvolver ele na íntegra, nós ficaríamos aqui uma manhã inteira falando, né? E não é a proposta. A proposta é trazer tópicos para que a gente possa começar o dia refletindo. Então, veja, aqui um espírito protetor. Gosto muito de ler os textos do Espírito Protetor, conforme uma querida amiga aí, a Leonor, se ela estiver nos ouvindo, ela um dia fazendo uma sua palestra, ela comentou comigo que ela gostava muito quando ela chegava nesse tópico deles, porque ele fala de uma forma poética, e eu observei que é mesmo. Tudo que ele traz, ele sempre traz de uma forma simples, porém de uma forma profunda, mas sutil. E aqui ele fala, olha só que interessante como ele começa. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Ou seja, ele diz, purificai vossos corações, não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Aqui ele faz a colocação de que nós, né, o homem no mundo, nós não devemos ficarmos presos só a viver a vida matéria, o materialismo. A matéria é importante, nós somos feitos de matéria, somos espíritos reencarnados em corpo físico. Temos sim a necessidade, nós nascemos, crescemos, desenvolvemos nossa mente, procriamos muitas vezes, enfim, tem uma série de situações que nós vivemos e faz parte do nosso aprendizado. Porém, aqui ele já começa a dizer que nós não podemos ficar preso ao materialismo, aquele que só pensa na matéria, aquele que não consegue viver sem ela. Veja, no sentido de ostentação. Porque viver nela nós precisamos ter uma casa, nós precisamos ter um meio de nos locomover, não que isso seja uma necessidade, mas enfim, todos nós trabalhamos, todos nós temos a questão do progresso, né? Porém aqui ele já começa nessa situação. Depois ele continua que a prece não é só para a gente evocar pedidos, a prece ela vem como uma forma de conexão do lado matéria com o espírito. O espírito maior, os nossos amigos espirituais, para chegar até realmente da criatura para o Criador. Então é bem bacana quando ele diz assim, que fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, em sentidos antagônicos, ou seja, estáis sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência, aventura do herdeiro do céu. Ou seja, que nós podemos e devemos viver bem, alegres, buscando a paz íntima, porque nesse mundo que nós vivemos, a única e verdadeira felicidade é a paz íntima de saber que você está fazendo o seu melhor, que você está contribuindo com o bem, que estamos no caminho, no verdadeiro caminho da verdade e vida, que é o amor de Jesus. Essa é realmente a verdadeira paz.
Essa é aquela paz de saber que você está fazendo a sua parte, que de uma certa forma você sorri e fica feliz ao ver o sorriso no olhar de alguém que há muito não sorria. Enfim, que não somos felizes só em termos, mas nós somos felizes em sermos pessoas melhores. E depois ele ainda fala aqui sobre a virtude, né? Que não basta nós, por exemplo, ficarmos no impulso de fazer as coisas, nós precisamos executar. O homem no mundo precisa crescer, ele precisa crescer moralmente. Porque as outras partes, que seria, como eu falei já no começo, que ele nasce, cresce, procria muitas vezes ou não, desenvolve a vida e depois desencarna, que isso nós sabemos que vamos acontecer, é o processo natural. Porém, para tudo isso nós temos que ter uma força de vontade. Existe um livro maravilhoso que nós buscamos aqui, que é Pensamento e Vida, de Emmanuel. É um livro que quem tiver a oportunidade, leia. É um livro que, segundo os estudos que nós fazemos da doutrina, nós utilizamos ele para nos prepararmos para reencarnarmos. Então lá, em alguns capítulos, mas um especial, que é a vontade de querer, a vontade, ele desenvolve uma reflexão para todos nós que temos aí ainda um pouco de dificuldade com a disciplina e temos um pouco de dificuldade de agradecer as oportunidades que recebemos. Ele desenvolve de uma forma que vale muito a pena estudar. Pega lá, pessoal, eu não me lembro se é o 2º ou o 3º capítulo, mas é Pensamento e Vida, de Emmanuel. Olha, vale a pena. Se você não tem, busca na biblioteca da Casa Espírita, ou busca em alguma livraria, ou até mesmo na internet, acho que deve ter até em PDF, mas busca, é maravilhoso esse livro, muito bom mesmo. E aqui, para finalizar, o que ele fala, né? A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade, ou seja, fora da caridade, e a nossa doutrina também fala, não há salvação. Veja, que salvação é essa? Não tem outro caminho. O único caminho da verdade e vida, que já falamos aqui, é o querer ver o outro melhor, é o querer ajudar, né? Então, portanto, viver em constante comunicação conosco para viver sob o olhar do Senhor, é preciso entregar-se de verdade ao bem. Então, seja feliz, façamos da nossa vida uma vida melhor, principalmente para que nós possamos encontrar e transformar um mundo melhor. Um mundo que muitas vezes a gente ainda não viu. Por quê? Porque não depende, claro, só de nós, mas o que depender das nossas ações imediatas, que sejam boas, que o caminho que nós escolhermos, que seja sempre o caminho do bem, porque o caminho do bem sempre está na nossa reta, na nossa frente. Nós é que muitas vezes desviamos, que possamos ter o pensamento positivo, que possamos de fato usar essas ferramentas que a doutrina, porque assim, Jesus, o nosso mestre, ele nos deixou muitos enviados, ele mandou enviados, nos deixou um legado de amor sobre o seu evangelho. Tivemos aí a 3ª revelação, que é o Cristo Consolador, através da doutrina, que nos trouxe o levantar do véu, né, da ignorância, no sentido de que ampliou a nossa visão para entender sobre a questão das reencarnações, das pessoas que vivem com a gente. Então veja, nós podemos transformar um mundo num mundo melhor. Então, vamos fazer isso. Vamos ser uma operação formiguinha, passo a passo, mas vamos fazer. E com vocês, eu convido agora que vocês venham ouvir e sentir a doçura e o amor entre nós, que somos irmãos, o Grupo Instrumentos de Esperança, que estamos aí há um tempinho aí e não paramos em momento nenhum, mesmo que com dificuldades, todos temos aí no dia a dia, estamos sempre ativos, ou numa música, ou no evangelho, ou cantando. Um mundo ideal, um mundo que eu nunca vi, mas que ele pode ser real, dependendo de nossas ações.
um lindo dia para mim. Que possamos, um lindo dia para mim, para você, para todos nós, que possamos nós sermos a luz que esperamos que o outro seja. E com vocês, o grupo Instrumentos de Esperança. Beijo. Fiquem com Deus, pessoal. Olha, eu vou lhe mostrar como é belo este mundo, já que nunca deixaram o seu coração mandar. Deus ensina a ver todo encanto e beleza que há na natureza quando se aprende a amar. O mundo ideal é um privilégio estar aqui, saber como viver, o que fazer, criar um novo sonho. O mundo ideal, o mundo que eu nunca vi, e agora posso ver e lhe dizer: o amor está no mundo pra você. Uma incrível visão de um caminho tão lindo, juntos evoluindo, rumo ao imenso azul do céu. O mundo ideal são tantas coisas pra se ver, seguir e aprender e entender como se deve ser. O mundo ideal é só sentir toda a emoção, mas como é bom amar, viver, sonhar. O mundo ideal é só sentir toda a emoção, mas como é bom amar, viver, sonhar. O mundo ideal, o mundo ideal, o mundo ideal que